Salve, salve, seguidores do canal William Júnior, WJ Quality. Como sempre, é um prazer inestimável trazer mais um vídeo aqui para o canal. Esse canal que traz aí temas sobre as análises clínicas com foco em qualidade laboratorial. E eu queria te perguntar, a sua empresa, ou o laboratório que você trabalha, ele trabalha com a gestão de não conformidades? Vocês registram não conformidades? Analisam essas não conformidades, buscam a causa raiz, a sua empresa tem essa prática. O foco de hoje, o tema de hoje é sobre a análise da causa raiz com foco na ferramenta 5 porquês. Então a gente vai conhecer um pouquinho aqui sobre a análise da causa raiz das não conformidades e vamos estudar essa ferramenta que é uma das mais utilizadas para análise de causa raiz, juntamente com o diagrama de Ishikawa, conhecido como diagrama espinha de peixe, para a busca da causa raiz para tratar uma não conformidade, para que após essa busca se tome uma ação corretiva efetiva, tá bom? Então eu trouxe os slides aqui para vocês, para que a gente conheça um pouco dessa análise de causa raiz e dessa ferramenta chamada 5 porquês, que podem ajudar o seu laboratório, a sua empresa, a resolver os problemas, a encontrar as causas originais desses problemas e dessa forma você tomar uma ação mais efetiva com foco nessa causa raiz, tá bom? Então vamos aqui para os slides. Análise de causa raiz. Primeiro eu gostaria de perguntar se você conhece, já ouviu falar nesse tema análise de causa raiz e o que é que vem à sua cabeça quando você fala em análise de causa raiz. O que é que isso gera para você caso você ainda não conheça, né? Pois bem, olhando para essa imagem aqui, que ela é bem didática, essa imagem, a gente percebe o quê? Que existem os sintomas. Os sintomas é quando uma não conformidade ela acontece, né? E o foco não é a não conformidade em si aqui, mas a não conformidade é uma atividade, é um processo, é uma ação que foi feita diferente daquilo que foi padronizado e gerou um resultado negativo. Isso é uma não conformidade. Algo que era para ser feito de uma forma foi padronizado para fazer de uma forma e foi feito de outra e gerou um resultado negativo. Isso é uma não conformidade. É quase como um erro, mas não é bem um erro. Em outro vídeo a gente vai explicar mais com foco na não conformidade. Então, o sintoma é o quê? É a consequência da não conformidade. Então, a gente tem os sintomas, que é quando a não conformidade acontece, e tem o problema. O problema é a não conformidade. Qual foi a não conformidade? Qual foi, digamos assim, o erro que aconteceu e causou esses sintomas, essas consequências? E mais abaixo dessa não conformidade existem as causas. E a causa raiz, como o próprio nome já diz, é a causa raiz, é a causa inicial, né? A causa mais profunda, é a causa que realmente o porquê, o motivo, o porquê que aquela não conformidade, aquele erro, ele aconteceu. E quando você encontra essa causa raiz de forma efetiva, a ação corretiva com foco nessa causa raiz vai ser muito mais efetiva. As chances de você reduzir ou eliminar essa não conformidade, elas são muito maiores. E por isso que hoje as certificações, a ISO 9001, as acreditações laboratoriais, o PALC, o DIC ou outras certificações, elas exigem a gestão de não conformidades. Que você faça esse trabalho no seu laboratório de abrir não conformidades, registrar não conformidades e tratar. Tratar é o quê? É fazer análise da causa raiz e após encontrar essa causa raiz, tomar uma ação corretiva e após tomar uma ação corretiva, avaliar depois de um tempo a efetividade dessa ação para saber realmente se ela foi efetiva, se essa não conformidade ela se extinguiu ou se reduziu consideravelmente. Conhecendo o que é causa raiz, nós vamos agora para o foco dessa aula, que é a análise, que é a ferramenta 5 porquês. Como investigar a causa raiz, como analisar, e nós vamos conhecer a ferramenta 5 porquês. Como eu falei, ela é uma das ferramentas que podem ser utilizadas para investigar a causa raiz, como também a outra bem comum que tem é o diagrama de Ishikawa, o diagrama espinha de peixe. Muito bem, a ferramenta 5 porquês, ela consiste em você iniciar perguntando por que aquela não conformidade aconteceu, e aí vai existir uma resposta.
E dessa resposta você faz um novo porquê e vai existir outra resposta e dessa nova resposta você faz outro porquê. A ferramenta ela descreve que até o quinto porquê, geralmente, você chega na causa raiz. Mas nem sempre você precisa usar 5 porquês. Às vezes no terceiro porquê, no quarto, no segundo porquê, você consegue chegar ali na causa raiz. Mas ela consiste, sabe, criança, quando você, para quem tem filho aí, eu tenho um sobrinho ou um parente mais novo, que acontece um problema, a criança diz, mas por quê? Aí você diz, por conta disso. Aí ela fala, mas por quê? Mas por quê? É praticamente uma ferramenta 5 porquês, tá? Então existe um exemplo bem clássico, que é o monumento de Abraham Lincoln, para explicar essa ferramenta. E aí é ele que eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Imagine que existia um museu, e nesse museu existia o monumento de Abraham Lincoln, que era uma estátua lá, um monumento muito bonito e tudo mais, junto com diversos outros monumentos. E existia um colaborador, que o nome dele era, digamos, José, que ele era responsável por realizar a manutenção desses monumentos, dessas estátuas, fazer a limpeza, cuidar dessas estátuas, ajeitar tudo mais. E existia o João, que era o supervisor do José. Muito bem. E um dia o João, o supervisor, fazendo a vistoria nos monumentos, nas estátuas, ele percebeu o quê? Que o monumento de Abraham Lincoln estava desgastado mais do que os outros. Estava mais desgastado do que os outros. Então ele registrou lá uma não conformidade. E a não conformidade foi essa aqui, ó. A deterioração rápida do monumento. Então ele percebeu que o monumento estava se deteriorando mais rápido. E aí ele disse assim, ô José, vem cá. Por quê? Aí ele inicia na ferramenta 5 porquês. E ele pega a não conformidade e transforma em um porquê. É o primeiro porquê. Ele diz, por que o monumento está se deteriorando mais rápido do que os outros? Aí José, ele olha e diz, porque ele é limpo com mais frequência. Muito bem. Se João não utilizasse a ferramenta 5 porquês, ou ele não tivesse a prática na análise de causa-raiz, ele podia se dar por satisfeito e dizer, não, então tudo bem. Então, como ação corretiva, se ele julgasse que essa resposta era a causa-raiz, ele poderia dizer, pois então, diminua essa limpeza, limpe menos. Até ia acontecer, até poderia realmente eliminar uma conformidade, deteriorar mais demorado, mas não ia resolver o problema, porque ia ficar sujo. Então, os visitantes lá iam ver o monumento sujo. Então, o João disse, ele fez o segundo porquê, que é o quê? Pegar a resposta desse primeiro porquê e transformar em uma pergunta. Ele disse, tudo bem, José, mas o porquê que é limpo com mais frequência? Aí, José disse, João, porque existem muitas fezes de morcego nesse monumento? Tem mais dejetos de morcego nesse monumento do que os outros. Aí, João, supervisor, poderia pensar, então já sei o que é que nós vamos fazer. Ligue para uma empresa de dedetização e mande eles virem aqui acabar com esses morcegos. Seria até uma causa raiz aceitável, os morcegos iam diminuir, mas provavelmente eles iam voltar. Porque existe um motivo porque tem tanto morcego lá. E não tratando esse motivo, ia ser uma causa temporária. A não conformidade ia recorrer depois. E aí o João, como um bom praticante da ferramenta 5 porquês, ele fez assim, tá, mas o porquê que tem mais fezes de morcego nesse monumento? Então ele foi para o terceiro porquê. E aí você perceba que quando você vai fazer isso na prática, vai ficando mais difícil. Você tem que ir começando a pensar um pouco mais. E às vezes tem que ir para dentro do processo, para a área, para a bancada, no laboratório, ou para o chão de fábrica, em uma empresa, para você acompanhar o processo para poder detectar. E aí o José disse, olha, por que tem fezes de morcego aqui? Mas porque tem mais morcegos ao redor desse monumento, é por isso. Aí o João disse, quarto porque sim, José, mas eu quero saber o porquê que tem mais morcego, quarto porquê, ao redor desse monumento. Aí José, ele disse, não, mas meu trabalho é com manutenção, aqui, né, com biologia, eu não sou biólogo, eu não entendo por que tem mais morcego aqui não. Ele vai dizer, eu não sei, João, por que é, mas vamos pensar junto. E aí o João entra no processo e ele vai com o José buscar essa resposta. Por que tem mais morcego ao redor desse monumento? E aí, fazendo a análise, o que é que o próprio José, ele vê, olha, João, tem mais morcegos aqui
porque tem mais insetos, tem muitos insetos ao redor desse monumento e os morcegos estão vindo comer os insetos. Aí o João poderia dizer, opa, causa raiz, então todo dia eu vou criar um processo novo, onde 2 vezes por dia você vai passar um repelente aqui, bem poderoso, em todo o monumento. Até poderia ser uma ação corretiva bacana, ia reduzir os insetos, talvez, né? A quantidade de inseto podia reduzir, aí reduziria os morcegos, que reduziria a limpeza em excesso, que deterioraria mais lentamente. Só que era um processo que ele ia ter que gastar, ia ter que ter esse trabalho de 2 vezes por dia estatugando, gastar muito repelente, passar em toda a estátua, entendeu? E aí ele não se deu por satisfeito. Ele, como um bom praticante dos 5 porquês, ele fez. Mas, José, João perguntou, por que que tem mais insetos, muitos insetos ao redor desse monumento? E aí José disse, eu não sei, porque eu não trabalho com biologia na área, no IBAMA, nem nada. Eu não entendo de insetos. Ele disse, pois vamos pensar juntos. E foram para dentro. E aí, o próprio José, ele disse, olha, João, perceba que somente a lâmpada que fica nesse poste aqui, desse monumento de Abraham Lincoln, ela atrai mais insetos, é uma lâmpada amarela. Todas as outras lâmpadas são brancas. E aí, veja só, veio o estalo. Só aquela lâmpada que era amarela, as outras lâmpadas eram brancas. E nesse momento, João entendeu. Ah, então é por isso que os insetos estão vindo mais para cá. Por isso que está tendo mais inseto, mais morcego, mais dejeto, mais limpeza, mais deterioração. E aí perceba que quando se encontra a causa raiz, o próximo porquê, isso é uma dica. As pessoas perguntam, mas William, quando é que eu sei que eu cheguei na causa raiz? Uma dica. O próximo porquê, ele perde o sentido. Quer ver? Digamos que você fizesse aqui uma pergunta, tá, mas o porquê, se ele quisesse fazer um sexto porquê, pode acontecer. E ele dissesse, mas o porquê que esse tipo de lâmpada atrai mais insetos? Aí o José ia dizer, não, mas para que a gente quer saber de lâmpada? Eu não trabalho com lâmpada, o museu não trabalha com lâmpada. Foge do meu nicho de negócio. Para que eu quero saber explicar isso? A engenharia já explicou. Então perde o sentido. E se ele entende, chega na causa raiz de que é o tipo de lâmpada que atrai mais inseto, qual seria a ação corretiva efetiva? E a ação corretiva tem que ser olhando para a causa raiz com foco em eliminar a causa raiz. Qual seria a ação corretiva mais efetiva? Simplesmente a troca da lâmpada. E perceba que quando você encontra a causa raiz de forma efetiva, a ação corretiva vai ser efetiva e vai ser às vezes mais barata e mais simples. Perceba que trocando a lâmpada, ele elimina os insetos, elimina os morcegos, elimina as fezes, elimina a limpeza em excesso, que elimina a deterioração mais rápida do monumento. É uma ação mais efetiva e mais barata do que se ele tivesse tomado qualquer outra ação em alguma das etapas. Então veja como é importante você investigar a fundo uma não conformidade e achar uma causa raiz bacana, porque aí a sua ação corretiva vai ser mais efetiva e vai ser muitas vezes mais barata e mais simples de implantar. Eu espero que tenha ficado um pouco claro como é o uso dessa ferramenta, tá bom? Lembrando que nem sempre você precisa chegar até o 5º porquê, às vezes no 3º porquê, muitas vezes no 2º, às vezes até mais no 3º porquê, geralmente você chega à causa raiz. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês aí na tratativa das não conformidades. E se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, dá aquele like, compartilha com algum colega da área. Esse vídeo, essa ferramenta é utilizada em qualquer empresa, então você pode compartilhar com um profissional de qualquer empresa que pode ajudar ele aí no entendimento e na tratativa das não conformidades. Fiquem com Deus.